essencial para nós sermos livres, ou a gente poder dizer que somos livres. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos estudar hoje do versículo 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, 31 ao 36. Se você é um bom observador, a gente tem falado muito sobre textos no Evangelho de João nas últimas semanas. João tem estado nas minhas leituras. João capítulo 8, versículo 31 em diante, diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão, o que diz aí? Livres. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque não há nada melhor do que ter a Tua companhia, Senhor. Não há nada melhor do que ter uma vida com o Senhor. E esse poder, Deus, que nós cantamos, que traz vida, pode transformar em vida corações que estão mortos. Essa regeneração que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, ela é dada pelo Senhor. Ela é, Senhor, proporcionada por Ti naquilo que o Senhor fez na cruz e naquilo que nós estamos celebrando nesse final de semana, ou condicionando os nossos pensamentos para isso, para aquilo que o Senhor fez. Então eu peço, Deus, que nessa noite a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar com a gente. E que corações aqui, Pai, possam experimentar esse amor, ou reacender a chama do primeiro amor, Senhor, sobre essa liberdade que nós temos no Senhor e na Tua palavra. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu trabalhei muito tempo apenas com adolescentes e jovens, e era muito interessante porque quando acontecia algum problema em casa, na família deles, eu sempre ouvia a mesma frase, e a frase era a seguinte: eu quero sair de casa, eu não aguento mais a minha casa para mim ter a minha liberdade. Eu preciso me desvincular dos meus pais porque eu preciso ser livre. Eu preciso ter a minha autoindependência. E quando o tempo passa, muitas vezes, a gente se depara, e eles se deparam, como a vida é difícil, como a maturidade ela exige de nós muitas coisas. A frase muda. A frase volta: saudade quando eu não tinha tanta autonomia, saudade quando eu não tinha tanta liberdade. Porque a vida mostra que não é assim, né? Então, liberdade. Fato é que pelas lentes das Escrituras, pela lente da Palavra de Deus, o nosso conceito de liberdade, ou autoliberdade, ele é enganoso e ele é mentiroso. O nosso conceito de liberdade ou de autoliberdade, ele é isso. O homem deixa de ser livre a partir do momento que ele quis ter uma autonomia sobre as suas decisões. E a tentação e o convite dessa autonomia vem sobre um discurso do engano, de mentira e de falsa liberdade, porque quem faz esse discurso, quem faz isso, é um enganador e é Satanás. Por exemplo, a gente vê isso acontecendo quando Satanás joga uma dúvida em Adão e Eva lá no jardim, distorcendo aquilo que Deus deu como promessa. Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva, qual era? Vamos lá? Vamos participar um pouco? Não comer do fruto, porque certamente morrerão. De um fruto, de uma árvore. Aí Satanás vem e diz assim: é verdade. Não provém do pai da mentira a verdade. Mas é verdade que se vocês comerem das árvores, vocês vão... o que vai acontecer com vocês? Eu acho que Deus não vai fazer isso.
E aí eles se explicam e tal, e aí vem Satanás e diz, não, ele não vai fazer isso, né? Se fosse nos discursos de hoje, talvez ele diria assim, não, Deus é amor, paz que Deus vai fazer isso. E aí eles caem e você sabe toda a história. Vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Liberdade para vocês, uma total autonomia das suas decisões. O homem cai e na realidade ele descobre que liberdade nenhuma existe fora de Deus. Então a minha pergunta muitas vezes quando eu penso sobre isso, é que Satanás ele faz isso. Ele imputa dúvida na verdadeira e na inerrante palavra de Deus. E muitas pessoas caem nisso. Porque elas preferem acreditar em mentiras do que na própria verdade, naquilo que a Bíblia diz. Então, para a gente entender o que a gente quer falar sobre liberdade, é isso que nós precisamos entender em primeiro lugar. Fora de Cristo, a liberdade é... O que diz aí? Libertinagem. Qualquer liberdade fora de Jesus, na realidade é libertinagem. Libertinagem é o uso desregulado da liberdade, caracterizado pela busca incessante por prazer imediato, sem restrições morais, éticas ou a responsabilidade pelas suas consequências. Diferente da liberdade, implica devassidão, egoísmo e desrespeito às regras sociais ou ao próximo. É uma postura permissiva e muitas vezes hedonista. Então, esse conceito de liberdade ou de auto-independência que nós vemos, de achar que o ser humano ele pode ser auto-independente de Deus, é uma tremenda mentira, é uma tremenda furada. Ou a gente olhar e dizer assim que pela graça eu posso fazer todas as coisas. Eu posso viver minha vida de qualquer maneira porque está tudo certo, porque eu fui alcançado pela graça. Quando a Bíblia diz que não. Porque se eu vivo a minha vida, não agora na ótica do Evangelho e na transformação que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, na realidade eu não conhecia a graça. Na realidade eu não experimentei o amor de Deus. Porque eu vivo numa libertinagem, mas eu não vivo numa liberdade. E muitas pessoas estão assim, irmãos. Vivendo uma falsa liberdade, achando que está tudo bem, que está tudo certo. E a gente vê que não é assim. Nós vemos também que a visão dos discípulos de Jesus, quando a gente olha para a Bíblia, ela estava totalmente errada sobre liberdade. Totalmente errada. Eles reduzem Jesus como um libertador político, muitas vezes. Para eles, a liberdade que eles precisavam não era espiritual, mas sim política. O anseio do homem, quando vê Jesus ali na caminhada dele, era de que ele teria uma liberdade de Roma. E para onde que nós vemos isso? Em 2 textos, eu queria ler com a igreja. O primeiro deles está lá em Atos, capítulo 1, Lucas 24, 21, que diz assim: E nós esperávamos que era ele que ia trazer o que diz aí? Redenção a Israel. Essa passagem é de caminho de Emaús. Jesus se apresenta depois de ressuscitado para eles, e Jesus começa a fazer perguntas para eles, e eles, olha, você é o único homem que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém. Jesus Cristo foi morto, e a gente esperava que ele ia ser o nosso redentor político, que ele ia nos livrar de Roma, que ele ia ser o nosso libertador. Uma visão completamente diferente daquilo que Jesus fez. Em Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, depois que Jesus aparece, né? Senhor, é neste tempo que você restaurará o reino a Israel? É agora, Jesus, que a gente vai ser livre de Roma? É agora que a gente vai ter autonomia? Andando com Jesus, eles não entenderam que a liberdade que Jesus queria prometer para eles não tinha a ver com Roma. Tinha a ver com a vida deles, com o pecado e com a morte. Obrigado. Paulo aos Gálatas, uma carta que fala muito sobre nós sermos livres em Cristo, tem um discurso que utiliza de uma palavra que significa enganação ou persuasão. O texto de Gálatas vai dizer para nós. O versículo 1 diz: Ó Gálatas insensatos, não está aí, quem os enfeitiçou, não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aí Paulo vai perguntar para eles: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram?
E aí o texto mais conhecido de Gálatas diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas fala sobre a liberdade que Jesus comprou para nós. E Paulo refuta a ideia de que nós somos livres pela religião. Que nós somos livres por fazer isso ou não fazer isso. Paulo diz que nós não somos livres por cumprimentos de ordenanças, mas pela fé em Jesus que nos libertou. E às vezes, a nossa conversa com pessoas não é expor quem pode libertar elas. É o que elas precisam deixar de fazer, muitas vezes. A gente tem uma dificuldade com o evangelismo gigante, porque a gente fica dizendo para as pessoas o que elas têm que deixar de fazer. Olha, você agora é crente, você não pode fazer isso, ou você tem que deixar de fazer isso, ou você tem que fazer isso, e aquilo que muitas vezes a gente não faz. Que a gente não faz. E aí a gente pode sair muito bem de uma conversa com uma pessoa sem se ligar que a gente não falou de Jesus para ela. Ou mais ainda, que a pessoa não viu Jesus na nossa vida. Quem é que transforma uma pessoa na igreja? Quem? É o pastor? Não. É o membro mais antigo da igreja? Não. É a diretoria da igreja? Não. É o Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é anunciar o evangelho para essas pessoas. Se Deus salvou um pecador como eu, há uma graça, há uma salvação, há uma redenção para você também. Mas a gente insiste em ficar nessas ordenanças aqui, nessas ordenanças. Então, Jesus ensina para nós isso, e quando nós olhamos para o mundo hoje, as bancas que prometem liberdade para as pessoas são inúmeras. Você pode ter liberdade financeira, você pode ter liberdade emocional, você pode ser feliz sozinho, você precisa buscar o autoconhecimento, você precisa ser independente. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. A Páscoa é um bom lembrete que a consequência da nossa independência é mortal e corrosiva. O que lembra a Páscoa para nós é que a nossa escolha de crescer longe de Deus e viver livre de Deus custou o sangue de Jesus. O pecado entra nisso. E nós, muitas vezes, menosprezamos isso. E achamos que a liberdade que nós precisamos são coisas terrenas, são coisas que eu posso fazer e tal. E a gente reduz a isso. É triste dizer isso, mas a igreja reduz Jesus muitas vezes a um símbolo. E às vezes até um mártir cristão. A igreja de Jesus reduz a cruz muitas vezes a um símbolo. Mas não olha para ela com poder, não olha para ela sobre o que ela fez por nós, por mim e por você. Hoje é um dia que a gente posta muito, né? Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Porque vocês procuram entre os mortos, aquele que vive está e tal. Mas será que Jesus já nasceu aqui? Será que Ele realmente tem dado vida para nós aqui no nosso coração, na nossa mente, nas coisas que nós fazemos? É essas perguntas que a gente tem que fazer. Jesus Cristo, Filho de Deus, morrer na cruz, sem isso não haveria chance para nós. E eu e você só podemos ser livres porque Cristo nos oferece a liberdade nele. Bom, indo para João 8. O ambiente em João 8 é um ambiente de tensão. Jesus aqui está dizendo que entre os judeus há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os seus inimigos tentam o pegar. Ele já havia quase sido apedrejado, a multidão estava nervosa e as tensões de João capítulo 8, elas estão aumentando. À medida que vai chegando a hora de Jesus ser morto, as tensões ficam maiores. Talvez você pense que Jesus, na sua caminhada aqui, ele só deu discursos leves. Leia o Evangelho de João. Capítulo 7, 6, 8. Você vai ver Jesus sendo duro. Jesus sendo enfático. E as pessoas se debandando, vazando dali. Dizendo, não dá. Não dá. Então muitas vezes nós temos essa visão de Jesus. Mas Jesus estava falando e era um momento tenso ali. E Jesus agora se dirige aos que creram nele, aprofundando o entendimento das implicações da fé. Então hoje, nesse culto de Páscoa,
eu quero ensinar para nós, ou esse texto ensina para nós as implicações da fé para nós. O primeiro ponto que a gente vê nesse texto é a exigência do discipulado. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão. O discípulo não é um crente superficial, mas é alguém que pertence em Cristo, que permanece em Cristo. O chamado de Cristo para nós é para o nosso autoesquecimento. E é aí que a coisa fica difícil. É aí. Porque a gente tem uma ideia tão rasa de discipulado e de ser discípulo de Jesus, que é mais ou menos como se fosse uma coisa que a gente aceita mediante aquilo que Jesus pede de nós. Então eu sou um discípulo até Jesus me exigir tudo. Só que o discipulado, a vida que Jesus pede para nós, ela exige tudo. E ela exige uma coisa que nós não queremos, que é sermos esquecidos, para que Jesus possa ser visto em nós. Se aparece mais você do que Jesus na sua vida, ou se aparece mais eu do que Jesus na minha vida, a gente está seguindo Jesus de longe. A gente está tendo uma visão de Jesus meio turva. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 16. Então Jesus disse a quem? Olha o que o texto está nos apontando. Para quem que Jesus está falando, irmãos? Aos seus discípulos. Não é a multidão, é aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, vai lá, o que diz aí? Negue-se a si mesmo. 3 ações. Primeira, negar. Segundo, tomar a sua cruz. E agora fazer o quê? Seguir. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer, tomar a nossa cruz e aí seguir alguém, seguir Jesus. Agora os passos não são nossos mais. Agora a gente segue os passos de Jesus. Para a morte do nosso eu. Para a morte de tudo que a gente acha que é da nossa vida. É para Ele. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que Jesus fala para nós é que a liberdade que Jesus nos oferece nele começa com isso. Começa com a exigência de nós tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo. Essa é a primeira lição. Segunda, Jesus vai dar a condição da liberdade para nós agora. Versículo 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus agora se apresenta como a verdade. O conhecimento da verdade traz plena liberdade. Onde reina o engano, prevalece a escravidão. E Jesus é categórico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é Cristo Jesus. Nele nós temos a revelação de Deus de maneira exata e fidedigna. Ser livre, então, implica conhecer quem pode te libertar. É ter uma vida com Jesus, é olhar para Jesus como libertador. Em João, lembra os irmãos que no capítulo 5, nós somos apresentados a um homem. Jesus vai no tanque de Betesda. Essa passagem é incrível. Jesus está lá, de repente ele sai e vai para o tanque de Betesda, onde ficavam os enfermos. O texto diz para nós que ficavam mancos, doentes, enfermos. E havia um homem que João, ele exalta, coloca esse mais em evidência e diz assim: esse homem estava paralisado há cerca de 38 anos. 38 anos parado, esperando o movimento da água. Porque de vez em quando, um anjo do Senhor vinha, agitava a água, e o primeiro que conseguia entrar no tanque era curado de todas as enfermidades. Jesus chega a um homem que há 38 anos acreditava numa superstição, num folclore. 38 anos da vida dele, ele esperando um anjo desinteressado, porque de vez em quando, uma fé totalmente fora do rumo, e Jesus diz para aquele homem: levante, pega a sua maca e ande. Pessoas, meus irmãos, muitas vezes estão presas em superstições. A fé delas está presa em superstições. Quer ver?
se o pastor orar por mim, acontece. É uma superstição. Se aquele irmão lá que tem oração forte, se o Vitor que tem oração forte, né, Vitor? Orar por mim, as coisas acontecem. Superstição. E tantas outras coisas. E o mais triste de tudo isso é que os cristãos estão, às vezes, com mais superstições do que as pessoas que não conhecem Jesus. Tem irmão que tem medo de ler Apocalipse. E tantas outras coisas. Irmãos, tem pessoas presas em superstições. E elas precisam ser libertadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é isso que Jesus está fazendo. Dizendo para aquele homem que 38 anos da vida dele, ele não experimentou liberdade, porque a liberdade dele estava condicionada a algo falso, a algo que não era verdadeiro, que era enganoso. Então Jesus, ele é categórico para nós. A condição da liberdade, para você ser livre, para mim ser livre, é se realmente eu estou em Jesus. Se realmente Jesus é o meu libertador e é o meu Senhor. Fora disso, não há liberdade. Não há liberdade. Há libertinagem, que é diferente. Terceiro, nós vemos, então, Jesus vai entrando no final aqui, dizendo que muitos estão na escravidão do pecado. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo 34, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A consequência da tentativa de autoliberdade do jardim nos tornou escravos do pecado. Nós podemos tentar não pecar, mas todos pecamos. Todos lutamos diariamente com isso. E às vezes a gente esquece que a gente é pecador. E a gente começa a dizer que os outros são mais do que nós, né? Mas à medida que a gente lê o Evangelho vai dizendo o que para nós? Que nós somos pecadores. Nós somos um coisa ruim arrependido, como dizia o meu pastor, né? É isso que somos, pecadores. Todos nós. E sem Jesus nós somos escravos do pecado. Hoje a gente estava falando na classe, né, que tem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho problema, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Engano. Então vive sem aquilo. Não consegue viver. Porque é escravo do pecado. É escravo do pecado. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Quando Jesus fala sobre liberdade, os judeus aqui, com uma arrogância espiritual, dizendo que somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O povo de Israel foi escravizado por 7 nações, conforme registrado no livro de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, enquanto as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E naquele exato momento os judeus se encontravam sob o domínio de Roma. E embora os judeus estivessem subjugados politicamente, jamais se sentiriam escravos espiritualmente, embora fossem cativos externamente, jamais se julgaram escravos interiormente. E aqui Jesus então refuta toda a tola ideia deles, dizendo que eram escravos, e escravos da pior espécie. Eles eram escravos do pecado. O pecado os domina como um severo senhor dos escravos. Eles são subjugados e dominados pelo pecado. E aqui Jesus expõe quem eles são, ou de que escravidão Jesus está falando. Uma das piores. E Jesus, ele é categórico aqui, falando que sim, pessoas que não têm Cristo como Senhor e Libertador são escravas do pecado. São escravas do pecado. E por fim, concluindo essa mensagem, o louvor pode subir já. A gente tem aqui Jesus falando para nós uma das coisas mais lindas desse texto, quando ele aponta para ele mesmo. Jesus é o verdadeiro libertador. Vamos ler junto? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus arremata seus argumentos apresentando mais uma vez aos judeus como Filho de Deus.
e agora especificamente como o único que pode libertá-los da escravidão do pecado. O pecado, meus irmãos, ele escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz morte, mas Jesus é a vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus dá vida eterna. Então, concluindo essa mensagem, para nós refletirmos sobre o que a Páscoa quer dizer para nós, é exatamente isso. A Páscoa é o coração pulsante da nossa fé. Porque para nós, como igreja hoje, lembra aquilo que Jesus fez na cruz por nós e nos libertou. O verdadeiro Cordeiro que é Cristo, que nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Somos libertos por conta daquilo que Jesus fez, daquilo que nós estamos celebrando esse final de semana. Da morte, mas da ressurreição de Cristo Jesus por nós. A minha pergunta para você nessa noite, daqui a pouco a sua cabeça vai ter tantas coisas para pensar, a segunda que vem, as coisas que você tem que fazer. E talvez você possa sair daqui da mesma maneira que você entrou. Enganado, vivendo uma vida completamente longe do Evangelho de Jesus, ou realmente querendo ser liberto, querendo experimentar essa liberdade que é em Cristo Jesus. Se Cristo não nos libertar, nós não somos de fato livres. Não somos de fato livres. Se a tua alegria está num vício, você não é livre. Se a tua alegria está num jogo, você não é livre. Se a tua alegria está no sexo, na pornografia, em tantas outras coisas, você não é livre. Se a tua alegria está num ídolo que você tem na sua vida, você não é livre. Mas se a tua vida está sobre Jesus, verdadeiramente você é livre, como o texto diz. Verdadeiramente. Você é livre. Você pode dizer isso, eu sou livre, ou não sou livre, ou eu preciso experimentar essa liberdade que Jesus nos dá. Hoje você tem essa oportunidade. Não haverá justificativa no céu. Você pode ter conhecido Jesus, você pode ter vindo na cantata semana passada, você pode ouvir sobre liberdade, mas se Jesus não for o teu Senhor e você morrer, você acorda no inferno. Mas eu ouvi sobre a liberdade, Jardel, mas experimentar é diferente. Experimentar é diferente. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a religião que liberta você, é Jesus. Não é a placa de igreja que liberta você, é Jesus. Você não precisa, você precisa de Jesus. Você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e entregar para Ele a sua vida. Amém?